Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem como proposta discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara, em parceria com o curso de Direito da Uniara, e vai ao ar no canal 55 da nossa TV aberta. Hoje temos a honra e aqui a satisfação de receber o mestre e doutorando em Sociologia, Dr. Daniel Romero, ele que também fará parte de um dos painéis do seminário promovido pelo Sindifisco e vai falar um pouquinho para a gente sobre as questões do ajuste fiscal. Seja muito bem-vindo, doutor Daniel. Muito obrigado, José Luiz, pela oportunidade de discutir esse tema com vocês. O senhor é membro de um instituto? Isso. Fale um pouquinho sobre ele para a gente. Eu faço parte da coordenação nacional do ILAESE, que é um instituto de formação que tem como objetivo contribuir com estudos, pesquisas para os movimentos sociais de modo geral, em geral também movimentos estudantis, mas principalmente para os sindicatos. Eu vim aqui para participar de uma atividade organizada pelo Sindifisco e outras organizações de trabalhadores e tem vários temas que são importantes que a gente tem discutido nesses últimos anos que dizem respeito à crise política, à crise econômica que o Brasil está vivendo. Então é importante que os trabalhadores consigam também desenvolver uma leitura, uma compreensão sobre esse cenário, né? E o ajuste fiscal? O senhor vai dar enfoque mais relativo aos reflexos na classe trabalhadora. É voltado justamente para essa classe. Exatamente, José Luiz, porque é o seguinte, a gente tem... desde o final, na verdade, de 2014, quando terminaram as eleições, se identificou uma grande crise econômica no Brasil e, quer seja o governo Dilma à época e agora o governo Temer, tem apresentado que para conseguir sair da crise econômica, é preciso realizar reformas que eles identificam como reformas emergenciais, entre as quais reforma da Previdência, reforma trabalhista, uma série de medidas que, no total, né, elas podem ser sintetizadas como ajuste fiscal. A nossa avaliação é que as medidas que o governo tem tanto apresentado, né, para o Congresso, quanto tem também discutido inicialmente, né, na imprensa e com outros setores, elas acabam, na verdade, atacando direitos fundamentais dos trabalhadores. Então, por exemplo, uma das medidas que o governo tem apresentado recentemente é tanto a reforma da Previdência, quanto a possibilidade de aprovar um projeto de lei que permite a terceirização em todos os setores, inclusive nas atividades fins. Uma outra medida que está sendo também discutida pelo governo é a possibilidade em que o negociado entre o capital, o trabalho, ou seja, entre trabalhadores e patrões, se sobreponha ao legislado. Isso significa, na prática, acabar com a CLT no Brasil. Então, são uma série de medidas que o governo afirma que são medidas necessárias para sair da crise. Na nossa avaliação é o inverso. A tendência é que medidas como essas tenderiam a aumentar o quadro recessivo, provavelmente, inclusive, aumentar o nível de desemprego que nós estamos já submetidos e crescendo bastante nesses últimos meses, esses últimos 2 anos e meio aproximadamente, e aumentar também o arroxo salarial, ou seja, a dificuldade do poder de compra da população. Então, ao invés disso funcionar como uma tentativa de sair da crise econômica, a nossa avaliação é que a perspectiva é que aumente a crise econômica, pelo menos para os trabalhadores, para a perspectiva dos trabalhadores. E é isso que vale a pena a gente discutir na sociedade como um todo, discutir entre os movimentos sociais, sindicais, discutir também dentro do parlamento, enfim, todos os canais que nós tivermos condições. Quer dizer, uma das propostas é deixar o mercado de trabalho livre para negociação direta entre empregado e empregador, de acordo com os parâmetros que eles entenderem que deve ser? Exatamente. Essa proposta ainda não está sistematizada pelo governo, porque ele tenta negociar isso com alguns setores do movimento sindical antes de apresentar uma proposta sistematizada, mas ela se espelha numa iniciativa
de setores, inclusive, infelizmente, da própria CUT, né, que foi o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que apresentou um projeto conhecido como ACE, Acordo Coletivo Especial. E essa proposta permitiria que a negociação entre as partes, né, entre os trabalhadores, organizado nos sindicatos, e os patrões, que aquilo que fosse negociado pudesse se sobrepor à legislação sindical, à legislação trabalhista brasileira. Então, um exemplo concreto, questões como 13º, férias, descanso semanal remunerado, a maneira como se estabelecem benefícios sociais que estão inscritos na Constituição ou uma legislação específica, tudo isso poderia ser repactuado. E num país em que o desemprego é muito elevado, uma desigualdade social, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E num cenário de crise econômica, isso evidentemente vai representar não um aumento de empregos ou um aumento de direitos, alguma coisa nesse sentido. Vai representar perda de direitos e a possibilidade, inclusive, de aumentar ainda mais o desemprego num cenário crítico como esse. Quer dizer, eu não diria nem perda de direito, é a inexistência de direito. A inexistência do direito. Na prática, isso significa acabar com a CLT no Brasil. Eu até entendo que reformas importantes e interessantes, mas bem esclarecendo, na CLT são necessárias. Agora, simplesmente abolir a CLT, agora eu não me recordo exatamente de quando, mas todos esses anos de conquistas e simplesmente a partir de amanhã não tem mais, cada um por si, Deus para todos. E quem vai gerir isso? Quem vai determinar o quê? Quer dizer, nós vamos assoberbar os tribunais de problemas para que eles resolvam isso. Assoberbar os tribunais seria, inclusive, se isso passa, se uma proposta como essa passa, seria ainda algum tipo de possibilidade de você conseguir ter alguma conquista depois que você é demitido para uma empresa. Mas eu acho que sequer isso, de fato, seria possível. Isso tem a ver com o cenário internacional que a gente está vivendo. Assim como o Brasil, outros países também têm tentado aplicar políticas que na Europa está sendo chamado de austeridade fiscal, em que na prática se ataca a previdência dos trabalhadores e direitos trabalhistas. Em geral, são os dois grandes focos. Então, num cenário de crise econômica, é interessante para os empresários que haja mais facilidade, mais liberdade na negociação com os trabalhadores. Por isso que as medidas que o governo tem adotado, elas têm um lado que tem um interesse específico. Não são medidas que favorecem o conjunto do país, que tem como efetivamente viabilizar a saída da crise econômica, combater o desemprego, combater o arrojo salarial. É uma medida que se assemelha a uma política de Arca de Noé, em que apenas poucos escolhidos no Brasil terão condições de fato para se favorecer, inclusive, com a crise. Nós temos, inclusive, alguns setores da economia brasileira que não estão vivendo o impacto da crise que a boa parte de outros setores estão vivendo. São as grandes montadoras que têm, evidentemente, uma queda muito grande das suas vendas, mas não tiveram prejuízo nesses anos todos. Estão tendo uma redução dos lucros, o que é muito diferente, evidentemente, do que ter prejuízo. E esses setores são os que estão, na verdade, pressionando mais ainda para que essas medidas sejam adotadas. Isso é algo que tem que ser combatido. E outro aspecto diz respeito à terceirização. Existe uma possibilidade muito grande do governo apresentar ou um novo projeto ou apoiar um projeto que já existe em tramitação no Congresso, que permite a terceirização também nas atividades fins. Isso significa que não vai ter mais nenhuma restrição para a terceirização. E dentro dos projetos em discussão, existe a possibilidade, inclusive, que a empresa contratante do serviço, que ela não seja responsabilizada caso a empresa terceirizada, por exemplo, deixe de pagar salário
ou não cumpre algum benefício trabalhista que ela seria obrigada, por exemplo. Vamos falar bastante sobre isso, nós vamos ter que ir para o intervalo agora, mas é algo muito importante, porque desde o início, tudo que o senhor tem dito, está demonstrando que agora o trabalhador não tem mais, com essas propostas, evidentemente, ele não tem mais direitos, só tem deveres. Exatamente isso. Por isso que isso tem que ser discutido com bastante calma. Mas vamos discutir isso após o nosso intervalo. A gente já volta. Vou te contar onde estou. Por fora, este é um lugar quase normal, mas por dentro é bem diferente. É um universo que transpira conhecimento, experiências, reflexões. É daqui que saem as minhas grandes ideias. Não quero uma vida pequena que caiba na mochila, quero também o que não vejo, o que está do lado de dentro. Eu quero um mergulho bem fundo para poder entrar de cabeça no meu futuro. Por isso, escolhi aqui para ser o meu lugar. Uniara, o meu e o seu lugar. Filhos aprendem muito com a gente. Mas mais que seguir os nossos passos, eles precisam aprender a importância de cuidar da saúde. Leve as meninas de 9 a 13 anos à unidade de saúde para tomar as 2 doses da vacina contra o HPV. É a melhor prevenção contra o câncer do colo de útero, 4ª causa de morte por câncer entre mulheres no Brasil. Proteja o futuro de quem você mais ama. Vacine contra o HPV. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, hoje com a presença ilustre do mestre e doutorando em Sociologia, Dr. Daniel Romero, que está falando um pouquinho para a gente sobre ajustes fiscais e os reflexos na classe trabalhadora. Nós finalizamos o outro bloco, Dr. Daniel, falando sobre a terceirização. Um modelo que eu particularmente sou favorável, mas desde que não da atividade fim, e sim das atividades que giram em torno dessa atividade fim, mas pelo que o senhor está dizendo agora, também os direitos vão acabar, só vamos ter deveres. Mais ou menos isso. A gente tem um projeto de lei que está em trâmite, na verdade, no Congresso, que é o 4330, e a ideia fundamental do PL é que permite a terceirização também para as atividades fins. Tem outros aspectos que também são importantes, por exemplo, que diminui a corresponsabilidades, ou seja, as empresas contratantes, elas não vão ser diretamente identificadas necessariamente, caso as empresas terceirizadas venham a deixar de existir, não cumprir suas obrigações trabalhistas, deixar de pagar salário, que é muito comum nas empresas terceirizadas isso. Então, caso esse projeto seja aprovado, e ao que parece o governo Temer tem identificado que pretende ou apoiar esse projeto ou fazer um projeto que vá mais ou menos nesse mesmo sentido, então caso esse projeto seja aprovado, na prática nós vamos poder terceirizar todas as atividades, não vai ter nenhum tipo de restrição. Então aquilo que já acontece em alguns setores não vai ter mais agora nenhuma forma de impedir isso. Então vai poder terceirizar atividades de saúde, educação, inclusive carreira administrativa dentro do setor público, e o setor privado vai poder também ser completamente terceirizado. Então uma empresa que, por exemplo, uma montadora, por exemplo, não vai ter mais atividade, não vai ter mais trabalhadores primeiros. Ela vai poder contratar todos através de empresas terceirizadas. Isso para o Brasil, isso é muito ruim, porque, em geral, a terceirização no Brasil, ela tem principalmente 2 objetivos. Reduzir custos, principalmente sobre direitos dos trabalhadores e salários. Essa é uma das medidas mais importantes. E a própria terceirização no setor público, ela é uma fonte grande de corrupção. Vejamos o caso da Petrobras. Uma das secretarias que tem sido alvo da Lava Jato
é aquela que fazia contratos, a Secretaria de Abastecimento, que fazia contratos com empresas terceirizadas. E através desses contratos, que eram contratos superfaturados, se viabilizava a Caixa 2 para os partidos que estavam envolvidos nessa secretaria. Então, são medidas que, no final das contas, acabam onerando a empresa pública, onera o Estado indiretamente e retira direitos e permite com que haja também redução de custos a partir da redução de salários. É algo extremamente prejudicial para os trabalhadores e para a sociedade de modo geral, porque os serviços públicos tendem também a ser serviços públicos com menor qualidade. Eu tenho certeza que várias cidades que estão vivenciando a transformação do seu serviço de saúde em OCIPs estão presenciando algo aí também. Eu sou de Salvador, não sou aqui de Araraquara. Em Salvador a gente tem presenciado algo semelhante. Isso tem sido uma tônica em várias cidades do Brasil. Araraquara não foge à regra. Não foge, né? Araraquara também nós já estamos tendo com questões de UPA, a própria hospital da maternidade, enfim. São questões que os governos municipais apresentam as suas justificativas, os concursos públicos não preenchem as vagas e o serviço tem que ser prestado e tal. E aqui não cabe a gente discutir, entrar no mérito da questão, mas na realidade da questão. Estão utilizando essas possibilidades jurídicas, evidentemente que elas existem. Agora, a que custo para o trabalhador? Exatamente. Por exemplo, existe a rede pública estadual em São Paulo, em outros países, ela pode ser, por exemplo, em outros estados, perdão, ela pode ser, por exemplo, completamente terceirizada se um projeto como esse passa. Então, não vai ter mais concurso público para professor, não vai ter mais concurso público para trabalhadores da área de saúde. A própria carreira de professor, evidentemente que já é muito difícil, já é pouco atrativa nas condições atuais, o que faz com que a educação pública também seja uma educação de baixa qualidade. A própria carreira docente para a rede estadual vai perder ainda menos interesse. E a possibilidade que essas empresas sejam empresas de fachada, como frequentemente isso acontece, é ainda maior. Então, a nossa educação, num cenário como esse, administrado por empresas de terceirização, tende a ser ainda mais difícil do que o cenário atual que estamos vendo, né? Os estudantes fortemente se manifestando, ocupando escolas, tentando ter um outro projeto de educação para o país. A possibilidade de um projeto como esse piorar o quadro da educação é muito grande. E a gente via muito esses movimentos muito mais fortes na seara universitária, com as unis, enfim, com todas essas unidades. Agora não, nós estamos vendo isso lá, né, no pessoal na minha época era ginasial, né? Hoje é o ensino médio, secundarista. Esse ensino médio, eu não me acostumo com isso aí, não, mas enfim, do ensino médio. Quer dizer, jovens, bem mais jovens do que naturalmente os universitários, que evidentemente ainda são jovens também, mas já 100% menores de idade, né? Exato. Mas já com consciência daquilo que eles gostariam de ter. Essa questão, essa consciência que eu acho importante, não só desses jovens, mas também da classe trabalhadora e tudo mais, para que a gente possa ter um modelo mais justo. Isso, José Luiz, é um pouco do reflexo também da crise financeira que os estados estão passando. A crise federal que a gente tem vivenciado, que praticamente é onipresente na imprensa, ela também se reflete na crise dos estados. E as medidas que os governos estaduais, de modo geral, têm adotado para tentar equilibrar as contas dos seus estados é também cortando gastos sociais. Então, quem sente de um modo mais imediato o reflexo dessa crise são justamente aqueles que mais precisam dos serviços públicos, aqueles que recorrem à escola pública, ao hospital público, às UPAs, aqueles que precisam da previdência social. Então, um dos maiores problemas quando se discute o ajuste fiscal é que, em geral, ele tem sido, a escolha que os governos têm adotado
tem sido para cortar gastos das áreas sociais. Enquanto que a gente poderia pensar em outras alternativas, né? A gente poderia pensar, por exemplo, nas possibilidades de tributar as grandes fortunas. De alguma maneira, né, você tem várias possibilidades que estão sendo discutidas, mas o Brasil é um dos poucos países que não tem tributação para grandes fortunas ou para ou para patrimônio. Além disso, além dessa questão, o tema fundamental que é a discussão sobre a dívida pública. A maior parte dos gastos que o governo federal tem no Brasil não é com a Previdência, é com a dívida pública, consome praticamente metade do nosso orçamento. E nós precisamos fazer uma auditoria dessa dívida, porque, pela nossa interpretação, a gente já pagou essa dívida provavelmente mais do que uma vez, e ainda assim essa dívida continua aumentando. E ela que é efetivamente o principal empecilho para que se equilibre as contas públicas no país. Quer dizer, nós precisamos se organizar. Na bem da verdade é isso, mas sem baderna, sem bagunça, de uma forma em que todos possamos sentar à mesa, representantes de todos os lados, porque o que importa no final, não importa se você é desse partido, daquele partido, se você gosta desse ou gosta daquele, o que importa no final é o Brasil. Exatamente. Porque quem está lá está de passagem. Todos nós. Né? E nós estamos aqui, nossos filhos vão estar aqui, nossos netos vão viver nesse país. Porque queira ou não queira, ainda o Brasil é o melhor país que se tem para se viver, né? Mesmo sofrendo com todas essas questões. Mas dá para melhorar bastante as condições de vida do Brasil. O Brasil é um país muito desigual socialmente. É um dos países mais desiguais do mundo, por incrível que pareça. E não é um dos países mais pobres do mundo. É um país que ele é tão desigual que mesmo se ele é comparado com outros países da América do Sul, que têm condições muito mais desfavoráveis, como Bolívia, como o Paraguai, a gente tem índices sociais que são inferiores a esses países, por exemplo. Nós temos um índice de analfabetismo que é semelhante ao da Bolívia, por exemplo, que é um país que tem 3 línguas oficiais, que é uma das coisas que explica por que lá o espanhol não é uma língua tão popularizada por parte da população rural. E ainda assim nós temos índices sociais que são nesse patamar. Então, se compara o Brasil com a Argentina, que é um país que tem dificuldades tão graves quanto o Brasil nos dias de hoje, ainda assim nós temos uma situação que a Argentina tem índices sociais muito superiores ao do Brasil, principalmente na área da educação. Nós temos um problema cultural lá da Argentina, que eles são bem mais avançados ou evoluídos, não é bem o termo, mas eles estão culturalmente mais enraizados, eles são mais patriotas, né? Mas, doutor Daniel, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. As suas considerações finais, por favor. Primeiro que eu gostaria de agradecer a oportunidade, José Luiz, de discutir esses temas com você. São temas, e com um telespectador, são temas que aparecem frequentemente na imprensa, mas em geral aparecem pouco, como se o Brasil não tivesse outras alternativas, a não ser aquelas medidas que são apresentadas como quase que um mantra, né? Que é fazer a reforma da Previdência, retirar direitos, aumentar a terceirização. Então, é possível ter outras alternativas para a situação política e principalmente para a situação econômica no Brasil, que não implique em mais sacrifício para os trabalhadores. Então, muito obrigado. Nós é que agradecemos a presença e, mais uma vez, queremos agradecer imensamente ao pessoal do Sindifisco, que não está sozinho nesse seminário de reforma da Previdência, ajuste fiscal, sistema tributário, dívida pública e combate à corrupção. O Sindifisco Nacional está junto com a ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, e também com o SINSPREV, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Saúde e Previdência do Estado de São Paulo, contando com o apoio da Fundação ANFIP, da Unafisco e também da nossa querida Uniara. Agradeço imensamente, doutor Daniel. Estamos chegando ao final do nosso programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem.